Jó. Acompanhe comigo essa leitura e vamos para cima. Diz assim a palavra do Senhor: pois te esquecerá dos teus sofrimentos, e deles só terá lembranças como de águas que já passaram. Pode colocar o tema? Olha que bonito. Vai passar. Não, quando eu falar de novo, você tem que vibrar com isso e dizer: vai passar. Aleluia. É sobre isso que nós iremos falar hoje, sobre tudo nessa vida, ela é passageira. E quando nós meditamos sobre a vida de Jó, logo mensuramos e pensamos a situação que ele vivenciou. A Bíblia diz, logo ali no comecinho, que existia um homem na terra de Uz, chamado Jó. Este homem era íntegro, reto, temente a Deus e fugia da aparência do mal. A Bíblia vai dizer sobre os seus filhos, as suas riquezas. E de repente a Bíblia abre um cenário dizendo que Deus estava com seus filhos. É como se estivesse numa assembleia, creio eu, que isso era no céu. E de repente, a Bíblia diz que os filhos de Deus estavam ali. E chega Satanás no meio. E o Senhor pergunta para ele, interrogando ele: o que você está fazendo? O que você anda fazendo? E ele diz: de rodear a terra. Era de costume dele fazer isso, observar as pessoas, observar as criaturas e também os filhos de Deus. E Deus, ao perguntar para ele sendo interrogado e respondendo, ele diz assim: Deus, você viu o meu servo Jó, sincero, reto, íntegro, temente a Deus e foge da aparência do mal? E aí ele fala: é fácil servir ao Senhor assim também. O Senhor o abençoa com todas as maneiras, de todas as formas o Senhor tem o contemplado. E aí Deus olha nessa situação e logo fala para ele assim: então tá bom, vai lá e pode prová-lo. E de repente, a Bíblia diz que vem uma tragédia sobre a vida de Jó. Jó perde a sua riqueza, perde os filhos. E ele se encontra agora sozinho. Se encontra agora numa situação onde nós, quando mensuramos e pensamos sobre isso, logo pensamos: que situação é essa? Será que nós também iremos passar por uma situação dessa? Ou se iremos se afundar numa situação dessa? Mas Jó é julgado pelos seus amigos que vêm, fica com ele 7 dias calado ali do lado. E os amigos escutam, porque são amigos, e ficam do lado e não falam nada. Mas eles agora inventam, parece que eles tentam imaginar o pensamento de Deus e começam a julgar a Jó. E diz que Jó foi prostituto, que roubava velhos, viúvas, e por isso que ele era rico. E de repente, quando isso acontece, os amigos, depois de acusar, cada um vem falando algo da parte de Jó. Primeiro vem Elifaz, depois vem Bildade. Aí no capítulo 11 vem um amigo chamado Jofar. Jofar vai julgando ele desde o capítulo 11, verso 1, até chegar no verso que nós lemos. E o verso que nós lemos, ele vai liberar uma palavra, a qual nós iremos hoje vivenciá-la ela. Nós iremos pegar ela e guardar na tábua do nosso coração, porque nós precisamos crer que tudo passa. A única coisa que não passa é a palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Quando pensamos em fases, quando caracterizamos isso, logo vimos o que Jofar vai liberar para Jó. E ele vai dizer assim: você está passando por isso, mas esse sofrimento será como águas que já passaram. Se você parar e pensar sobre um rio, que é o que está aqui, você vai logo entender que na nossa vida não é diferente. Acontecem coisas que nós acreditamos que não vamos passar. Mas o que Jofar está dizendo é que aquele momento que Jó estava passando seria momentâneo. Ele mesmo acusando, ele libera uma palavra.
Ele vai dizer que isso vai passar. Quando caracterizamos a nossa vida e pensamos em estações, pensamos em mudanças e momentos, logo pensamos em um embrião. Um embrião, quando ele é inserido, passa-se o tempo, e ele não é mais um embrião, ele se torna um feto. Depois, passando um tempo desenvolvendo, ele não se torna mais um feto, agora ele é um bebê formado. Passa-se mais um período, e depois que acaba esse período, segundo a própria natureza, ela inspira, ela empurra, ela joga o bebê para fora. É a natureza que Deus fez. O que eu acho interessante é que se a natureza que Deus criou, ela por si só já nos empurra para não ficarmos parados no tempo, imagina Deus quando tem o controle da nossa vida. Quando pensamos em estações, pensamos no verão, e logo imaginamos dias bons, aonde a própria natureza diz que o verão são dias longos e noites curtas. Outono é um momento onde você para e começa a imaginar na cultura sobre aquelas pessoas que fazem o plantio, que são pessoas que fazem a colheita, colocam e deixam amadurecer. Depois vem o inverno, tempo de frio, um tempo onde nós sabemos muito bem que o dia é curto e as noites são longas. E ainda vem o inverno. E eu penso, assim como você, nesse tempo de frio que estamos vivenciando, e como temos experiência, sabemos que esse tempo vai passar. E logo chegará o inverno e depois virá o verão. Na nossa vida, não é diferente. Existe sim tempo de seca, mas existe também o tempo de colheita. Existe sim o tempo de chuva, mas existe também o tempo de sol. Qual é o conselho que o Espírito Santo quer nos dar nessa noite? É não parar na estação, além do que seja o momento proporcionado por Deus, para você vivenciar e deixar a própria natureza de Deus te empurrar para a próxima estação, porque tudo na vida passa. Fique preso. Não fique preso às estações. Vivencie elas, mas crendo que vai passar. Tem pessoas que chegam no período da sua vida que ela fica tão presa àquele momento que ela está vivenciando, que ela não consegue prever o futuro e não consegue adquirir fé de que Deus pode fazer coisas grandes. Quando nós pensamos no livro de Gênesis capítulo 12, vamos ver Deus fazendo coisa extraordinária na vida de um homem que creu que tudo passa. Deus fala assim para Abraão, ou Abrão, sai da sua terra. Ele está falando assim, sai do limite. Porque nós pensamos quando em terra, ou lugares que nós vivenciamos, pensamos em limite que nós não podemos ultrapassar. Deus está dizendo para Abraão assim, sai do limite e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Esse é o conselho do Espírito Santo nessa noite, não pare. Vivencie sim, mas creia. Abraão ouve o conselho de Deus e diz, você vai sair da casa da tua parentela. Parentela significa abrigo, refúgio, pessoas que podem te ajudar, pessoas que podem te auxiliar. Mas Deus está dizendo para Abraão, sai da casa da tua parentela, porque eu serei o teu refúgio. E ele vai dizer ainda, sai da casa do teu pai. Ele está dizendo, ei, você tinha proteção, você tinha provisão, mas a partir de agora você será escolhido por mim, cuidado por mim, direcionado por mim. Libera sua mão, levanta sua mão que eu quero liberar uma palavra. A partir de hoje você vai entender. A partir do momento que você ouvir e entender, você vai crer que Deus está no controle de todas as coisas. Deus vai direcionar você. Esse período que você está passando é um período curto, porque Deus vai te levar a lugares maiores.
Até hoje você estava preso a aguilhões, às algemas. Mas o conselho de Deus é que quando você for direcionado por Ele, não olhe para trás. Porque se você olhar para trás, você pode perder a visão. Se você olhar para trás, você pode perder a direção. Não tire os olhos do Senhor. Não fique preso a situações. Respeite, mas não fique preso. Se Deus mudou a estação da sua vida, é momento de você aceitar e entender que Ele está te direcionando. Jó, o próprio Jó, ele vai liberar uma palavra que quando eu comecei a entender isso, eu falei, meu Deus, Jó, ele era muito sábio. Porque a Bíblia diz que ele temia a Deus, e a sabedoria vem por temer ao Senhor. Ele é tão sábio que depois de tudo que ele passou, ele vai liberar a palavra e dizer: nu eu saí do ventre da minha mãe, e para lá nu eu retornarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ramachandarabagai. Não fique preso. Não fique preso às estações. Você precisa entender que esses momentos são momentos passageiros. Mas você precisa decidir. Você precisa decidir crer. Você precisa decidir ter fé, para não ficar preso nessas estações. O conselho do Espírito Santo para você é: prossiga. Não pare. Quando nós pensamos em maturidade, nós lembramos de pessoas que já poderiam ter conquistado coisas, poderiam ter feito a faculdade, poderiam estar vivendo coisas extraordinárias, mas ela ficou preso tanto aquele tempo que ela está vivendo, que ela não consegue enxergar, porque ela não consegue prosseguir, porque ela não consegue largar, porque ela não consegue olhar para frente, ela fica olhando para trás e presa ao passado. Mas hoje o Espírito Santo, levanta a sua mão. Hoje o Espírito Santo está dando uma ordem para você: prossiga, vai para frente, não pare. Eu te direciono, eu te levo, eu te guio, eu te ajudo. Decida crer, mesmo você não vendo nada. Decida crer, mesmo você não vendo nada. O interessante de você crer, mesmo você não vendo, é você sabendo que Deus está no controle da sua vida. Há momentos que eu vivenciei na minha vida, há momentos que eu tive crises do que eu não sabia o que fazer. E eu fui de encontro à minha mãe, uma senhorinha muito sábia, muito inteligente, conhecedora da palavra. E ela sempre falou uma coisa para mim: Deus está no controle de todas as coisas. Não, eu vou repetir para você entender. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Se você decidir crer, coisas extraordinárias você vai observar e ver. Mesmo você não vendo aos olhos físicos, pelos olhos da fé, se você crer, você viverá coisas extraordinárias. Jeremias escreveu no capítulo 29:11: eu bem sei o pensamento que eu tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não pensamentos maus, para dar a vocês o que vocês tanto precisam ou esperai. Coloca para mim Isaías 55, 8 e 9. Quero que você leia comigo essa palavra que diz assim: porque os meus pensamentos, se você prosseguir e crer,
Você verá coisas extraordinárias. Presta atenção no que o Espírito Santo está nos direcionando nessa noite. Ele está dizendo assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Os meus caminhos, diz o Senhor, assim como os céus são mais altos que a terra. Quando nós pensamos no céu, eu fui menino e fui muito para pegar frutas no pé ou nas chácaras de outras pessoas. E para mim, um menino de 7, 8 anos, quando eu olhava para aquela árvore alta, eu ficava imaginando: misericórdia, eu vou subir nesse negócio alto. Depois, quando eu fiquei adulto e comecei a andar na cidade, eu peguei um elevador e eu subi no prédio de 11º andar. Quando eu cheguei na varanda, eu falei: vou morrer. Porque para mim aquilo era alto. Mas o que Deus está dizendo nessa palavra é: porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Levanta a mão que eu quero liberar uma palavra. O que os olhos não viu, o que os ouvidos não ouviu, e que não subiu ao seu coração, é o que Deus tem preparado para você. Receba essa palavra. O diabo quis te prender. O diabo quis te prender. Essa palavra vai para você que está preso a uma situação. De forma incompleta ele quis te prender, fazendo você achar que você estava nesse sofrimento e você não ia passar, que você não ia conseguir sair dessa situação. Mas o Espírito Santo hoje libera uma palavra dizendo para você: hoje eu quebro algemas e correntes. Hoje eu quebro algemas e correntes e direciono você para o novo de Deus. O novo de Deus está por vir, mas basta você crer e prosseguir. Há um propósito maior. Quando pensamos na vida de Jó, quando imaginamos a vida de Jó e entendemos o contexto da vida de Jó, sabemos que o sofrimento dele é por algo melhor, imensurável, que Deus irá fazer. Porque Deus está usando Jó como um testemunho de fé, um testemunho na terra. Deus é o advogado e ele está dizendo: você tem visto o meu servo Jó? Deus está usando a vida de Jó para dar testemunho de que existem pessoas que podem passar por situações, podem vivenciar situações, porque ele tem certeza que Deus está no controle de todas as coisas. O sofrimento de Jó era apenas uma experiência para mais fé, para mais relacionamento, porque ele diz no capítulo 42: eu conheci a Deus de ouvir falar. Eu conheci a Deus apenas de ouvir, porque falavam. Mas hoje eu contemplo Deus e consigo ver os feitos de Deus. Aleluia. Deus pode fazer dessa dor sua virar apenas lembranças. Deus quer, Deus pode. Quarta-feira foi maravilhoso a palavra ministrada. Deus quer, Deus pode, Deus está, Deus pode. As águas que Jofar profere
É uma característica de mudança. As águas que Jó fala acerca do sofrimento que Jó estava vivenciando naquele momento, é uma característica de uma experiência que ele estava vivendo, mas que ele não iria ficar preso àquilo ali. As mudanças doem. Abraão, quando sai da sua casa, é como se fosse um nascimento de rupturas. Há momentos e de fases que nós passamos que nós não queremos sair, porque está gostoso, porque está aprausível. Mas quando Deus está no controle da sua vida, se a própria natureza empurra você para você se desenvolver, você não acha que Deus também fará a mesma coisa com você? Você acha que esse momento que você está vivenciando agora, essa fase difícil, Deus não pode mudar a situação? Talvez você tenha entrado aqui, olhado para a sua situação e dito assim: eu não acredito mais em Deus. Ou talvez você deve ter entrado aqui e já serve a Deus, mas não conhece Deus de se relacionar. Mas Deus está dizendo: me convida para a sua vida, que eu vou te mostrar que isso tudo que você está passando é passageiro. A vontade de Deus, ela é boa. A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. A vontade de Deus é uma vontade tão maravilhosa, porque quando Romanos 12 vai dizer a vontade de Deus ela é boa, ele está dizendo depois: a vontade de Deus ela é agradável e ela é perfeita. Quando nós decidimos por Cristo e o Espírito Santo habita em nós, João escreve dizendo que a nossa vida é como um vento. E vento, se você parar para analisar, você não consegue entender o caminho para onde ele vai e para onde ele vem. A única coisa que você consegue fazer é sentir o vento passando como uma brisa perto de você. O que o Espírito Santo está dizendo para você nessa noite: se você confiar e entregar, eu farei de você coisas grandes. Você não irá entender, você não irá mensurar, mas eu vou fazer, porque eu sou Deus. Dá um aleluia junto com glória a Deus nessa salva de palmas, amém? Espera no Senhor e confia, porque tudo passa. Tudo passa. Eu fico imaginando as experiências que você já teve como eu. Eu fico imaginando o que o salmista escreve no Salmo 30, verso 5, dizendo: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro dura uma noite. Quais são as noites que você está vivenciando? Quais são as dificuldades? Talvez na sua vida esteja dando tudo certo, mas o seu coração está aflito. Talvez na sua vida esteja tudo alinhado, mas você ainda está aflito. O que o Espírito Santo está querendo dizer para você: ei, apenas confia em mim, porque o que você está passando é momentâneo, vai passar. Filipenses capítulo 3, verso 13, diz assim: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que está diante de mim. Só um minuto. Esse é o foco do presente. É o foco onde você tem que entender que Paulo, quando ele diz isso, ele estava ciente do que ele estava falando. Eu deixo tudo para trás, porque eu tenho certeza do que está lá na frente. Verso 14. Prossigo para o alvo,
para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo para mim e para você nessa noite, através do Espírito Santo, é que uma coisa, com tudo que ele tem vivenciado e aprendido, é que ele não está preso às estações e situações do que tenha sido acometido na sua vida. Vivencie a experiência que você está tendo nesse momento. Traga de aprendizado para você, sim. Respeite as estações, sim. Mas não fique preso a elas, porque tem coisas melhores e maiores para você. Apenas foque no presente. Apenas foque em algo novo que Deus pode fazer sobre a sua vida. Hoje é o dia que Deus escolheu para ser o rio na sua vida. Uau! Eu vou explicar de novo para você. Hoje é o dia que o Espírito Santo escolheu para você deixar ele ser o rio que flui sobre a sua vida. Não, se você entregar todas as suas aflições, ele está dizendo para você nessa noite: eu serei aquele que irá tirar suas dores, eu serei aquele que farei coisas novas, eu serei aquele que farei coisas novas na sua vida. Mas você precisa entender que esse é o momento de você deixar os seus amigos de lado. Olha só, e eu já encerro aqui. Nesse momento, você tem amigos que estão prendendo você na situação que você está vivenciando. E esses amigos não é o vizinho, não é sua mãe, não é seu pai, não é os amigos da faculdade, não. Os seus amigos são os pensamentos. O diabo está usufruindo dos pensamentos para prender você nessa situação. Mas eu quero liberar uma palavra. Levanta a mão. A partir de hoje, você não será enganado pelos seus pensamentos. A partir de hoje, você não será frustrado pelos seus pensamentos. A partir de hoje, o Espírito Santo de Deus será o rio que irá fluir sobre a sua vida, irá tirar todas as dores, irá fazer coisas novas, irá soprar o refrigério, irá curar você de todas as dores, da depressão, da ansiedade, porque Ele é o rio de Deus. Glória a Deus.